O Caminho da Dama, de Margaret Oliphant. Capítulo 1. Eu estava visitando algumas pessoas na Escócia quando os eventos que vou relatar aconteceram. Elas não eram amigas no sentido das relações longas ou habituais. Para resumir, eu as havia conhecido na Suíça no ano anterior, mas nos vimos muito enquanto estávamos juntos e tivemos aquela intimidade fácil que a viagem traz com mais prontidão do que qualquer outra coisa. Havíamos nos visto em um grande deixa-bilé tanto da mente quanto das vestes nas manhãs frias depois de uma noite de viagem, que talvez seja o teste mais severo que pode ser aplicado às aparências, e entre toda a irritação das jornadas curtas e longas, com os episódios costumeiros de bagagens extraviadas, hotéis indiferentes, confusões de toda natureza, os quais são um teste igualmente severo para os nervos, e nossa amizade e afinidade toma a liberdade de supor que era mútua ou elas jamais teriam me convidado para Ellermore, permaneceram intactas. Sempre achei, e ainda acho, que Charlotte Kemble era uma das jovens mais charmosas que já conheci, e os irmãos dela, caso não tão inteiramente encantadores, eram rapazes agradáveis, bons companheiros de viagem, cheios de bons humores e diversão. Por meio das conversas deles, entendi de imediato de que se tratava de uma grande família. As alusões deles a Tom, Jack e ao pequeno Harry, e a Mab e Mary, talvez pudessem ser tediosas a um crítico mais severo, mas gosto de saber das relações de outras pessoas, pois eu mesmo tenho poucas. Fiquei sabendo que a Sorta Kemble fora levada ao exterior pelos irmãos para se recuperar de uma longa e difícil tarefa de ser cuidadora, que havia exaurido suas forças. Os pequeninos haviam adoecido de escarlatina, e ela permanecerá com eles noite e dia. Ela deixou de dar atenção ao resto de nós e costumava se trancar lá e contou Charley, que era o mais novo dos dois. Aí ela só saía para uma caminhada quando não estávamos. Isso foi o pior, acrescentou o jovem, com grande simplicidade. O fato de a irmã dele se dedicar aos cuidados dos enfermos não era impressionante, mas que ela se negasse à preciosa companhia deles era de um heroísmo que tocou o coração de seu irmão. Assim, aprendi muito sobre a família. Shite, como eles a chamam, era a irmã-mãe, principalmente dos pequeninos, que havia sido deixada para cuidar deles quase inteiramente sozinha desde que a mãe deles falecera, muitos anos antes. Ela não era uma garota, literalmente. Estava na perfeição de sua feminilidade e juventude há mais ou menos 28 anos, a idade em que algo da compostura da maturidade ilumina a doçura dos anos anteriores, e a idade suficiente para acentuar todo o charme de ser tão jovem. É principalmente entre jovens mulheres casadas que vemos esse tipo bonito e gracioso, encantador em todo e qualquer requerimento da mente, mas quando se encontra em uma mulher solteira é ainda mais celestial. Posso apenas pensar que essa delicada maternidade e mocidade, a dádiva perfeita de uma, a graça impassível da outra tem sido a base daquela devoção adoradora que nos velhos tempos levou tantos santos ao santuário da Virgem Maria. Mas por que me estendo tanto sobre Charlotte Kemble no começo desta história? Não sei dizer, pois ela não é a figura mais importante desta narrativa, e sem querer estou enganando o leitor. Eles me convidaram para ir vê-los em Ellermore quando nos separamos. Como não tenho nada contra uma casa mais quente e mais amável do que as câmaras no Temple, aceitei, como pode-se imaginar, com entusiasmo. Nos separamos na primeira semana de junho, e fui convidado no fim de agosto. Eles tinham muitos tetrazes, dissera Charley, com uma liberdade de expressão agradável de ouvir. Charlotte adicionou, mas você deve estar preparado para uma vida caseira, Sr. Temple, e uma muito calma. Eu respondi, claro, que se tivesse escolhido o que mais gostava neste mundo teria sido essa combinação. E então ela sorriu e balançou a cabeça um pouco, divertida. Ela não pareceu se dar conta de que sua afirmação fora essencial para a minha decisão. Eles todos insistiam que havia muitos tetrazes, e não posso dizer que fui indiferente a isso. Colin, o filho mais velho, era com quem eu tinha menos familiaridade. Ele era o que as pessoas chamam de reservado. Não falava com a mesma frequência que os demais. Apenas mais tarde eu soube que ele ficava constantemente em Londres, indo e vindo, de forma que ele e eu poderíamos ter visto um ao outro várias vezes. Mesmo assim, ele gostava de mim o suficiente. E foi enfático diante do convite do irmão. Quando Charley disse que havia muitos tetrazes, ele adicionou, com a maior cordialidade, e você pode atirar em um veado. Havia um gosto do norte no discurso de todos, não demonstrado por meras palavras,
mas por uma ocasional diversidade de idioma e mudança de pronúncia. Eles sabiam e tinham bastante orgulho disso. Eles não diziam Escócia, mas Scots, e o sotaque deles não poderia ser representado por nenhuma das caricaturas do teatro, ou que convencionalmente aceitamos como uma pronúncia nacional. Quando eu tentava pronunciar como eles, meus próprios ouvidos me informavam da caricatura que era. Eu estava indo para a família representada por esses jovens quando comecei a jornada no dia 20 de agosto, um dia quente de verão, com poeira e calor suficientes para merecer o nome da estação. Quando cheguei ao fim da minha jornada, no entanto, havia apenas o suficiente para marcar a linha entre verão e outono, uma névoazinha dourada no ar, um roxo de flores urs nas colinas, um toque aqui e ali um galho solto, poucos, mas suficientes para contar. Ellermore ficava no coração de um lindo distrito cheio de montanhas e lagos dentro da linha das terras altas, e bem à margem de um dos cenários de montanha mais selvagens na Escócia. Era situado entre um anfiteatro de colinas, nenhuma delas muito alta, mas a forma mais pitoresca, com picos e cores como a cordilheira alpina em miniatura, tudo brilhando com o calor roxo da urze, com um reluzir que parecia neve, mas na verdade eram as quedas de água brancas das torrentes da montanha. Diante da casa havia um pequeno lago rodeado pelas colinas, da extremidade do qual corria um riachozinho alegre, cheio de pedras, e ainda mais brilhante por suas interseções, que serpenteavam pelo vale e desaguavam em outro lago de maior grandeza e pretensões. Ellermore em si era uma casa relativamente nova, construída sobre um declive fino de grama sobre o lago e protegida por belas árvores em grandes faias que não deviam nada para Berkshire, embora não fosse que esperávamos ver na Escócia, além dos freixos e pinheiros que logo reconhecemos como algo que cresce no norte. Eu não estava preparado para a exuberância das terras altas do oeste no manto verde das samambaias e das ervas por toda parte, para não falar da riqueza das flores, que formavam um centro de cores e cultivos ainda mais brilhantes em meio a todo o púrpura das colinas. Tudo era suave e rico e quente ao redor da mansão. Eu tinha esperado um cenário sério e uma atmosfera cinzenta. Encontrei uma exuberância de vegetação e cor por toda parte que era quase excessiva. O pai dos meus amigos me recebeu na porta que ficava sempre aberta e pela qual, me pareceu depois de um tempo, todos podiam passar. Ele era um velho alto, distinto mas acolhedor, com cabelos bigode grisalhos e a cor fresca de um patriarca rural. O que, no entanto, ele não era, e sim um homem de negócios enérgico, como descobri mais tarde. Os Campbells de Ellermore não eram grandes chefes naquele clã bastante extenso. Embora fossem pessoas bem conhecidas, mantinham sua pequena propriedade desde a antiguidade remota. Mas eles não mantiveram sua gentileza nem se recusaram a aproveitar as oportunidades que surgiram. Eu havia observado, na grandiosa e rica região da qual Glasgow é a capital, que pouco se opõe contra o comércio. A alta burguesia tem visto todas as vantagens de combinar comércio com tradição. Se não fosse por isso, é provável que Ellermore tivesse sido um local bem diferente. Agora, estava cheia de todos aqueles sinais de cuidado e simples luxo que tornam a vida tão tranquila. Não tinha muita exibição, mas havia uma profusão de conforto. Tudo estava sob veludo. Provavelmente era mais como a casa de um mercador rico do que como a de uma família de longa descendência. Nada poderia ser mais perfeito como um lugar de prazer do que essa pequena propriedade nas terras altas. Eles tinham muitos tetrazes, também muitas trutas em uma sucessão de pequenos lagos regatos da montanha. Tinham veados nas colinas. Tinham a própria carne de carneiro e todo o vegetal necessário para a grande e agitada casa, de batatas, repolhos a uvas e pêssegos. Mas, com toda essa fortuna primitiva, pouco dinheiro saía de Ellermore. Os negócios em Glasgow cuidavam disso. Nunca descobri quais eram exatamente os negócios, mas provei ocupação para toda a família, e via-se que os resultados eram dos mais agradáveis no que se referia ao banqueiro do Sr. Campbell. Estavam todos em casa, com exceção de Colin, o filho mais velho. A ausência dele gerou muitas desculpas a mim, algumas das quais pareciam muito mais elaboradas do que necessário. Fui indiferente à ausência de Colin. Não era ele quem mais me interessava. Embora Charley fosse consideravelmente mais jovem do que eu, gostei mais dele desde o início. Tom e Jack eram ainda mais jovens. Estavam bem ocupados com os negócios e voltavam para casa apenas de sábado a segunda-feira. O pequeno trio do berçário eram crianças encantadoras.
Vê-las reunidas em torno de Charlotte era o suficiente para derreter qualquer coração. Chat, como a chamavam, o que não é um nome muito digno, mas cheguei a considerá-lo o mais lindo do mundo, pois soava por toda aquela casa alegre e cheia. Cadê a Chat? Era a primeira pergunta que todos faziam ao chegar. Se ela não fosse encontrada imediatamente, eles corriam pela casa, subiam as escadas, atravessavam os corredores em Chat. Cadê você? Ai! E ela sempre respondia de algum lugar ou outro com uma voz plena e suave, que era audível por toda parte, embora nunca fosse alta. Aqui estou, meninos, dizia ela, com uma bela inversão que me agradava. Na verdade, tudo me agradava em Chat. Demais, mais que a razão. Imaginei o que seria de todos eles se, por exemplo, ela se casasse, e certa vez entrei em uma discussão acalorada comigo mesmo para provar que seria a coisa mais egoísta do mundo a família impedi-la de se casar, como muito provavelmente eu não poderia deixar de sentir. Eles fariam. Ao mesmo tempo, percebi, com um pequeno tremor, como a coisa toda desmoronaria-se, por acaso, Chat fosse levada embora. Gostei da minha estada bem mais do que posso descrever. De manhã, saíamos para as colinas ou pelo interior. À noite, costumava acontecer de sairmos depois do jantar, e eu era deixado ao lado de Chat, os meninos tendo 1000 objetos de interesse, enquanto o Sr. Kemble sentava em sua biblioteca e lia os jornais, que chegavam naquela época que é por cavalo de Oban, que é por barco. Dessa forma, eu passava por toda a querência, como o espaço ao redor da casa chamado na Escócia, com Chat, que estava disponível nesse horário, exceto se o pai ou as crianças precisassem dela. Ela dizia para que eu fosse ficar com os rapazes, quando sem dúvida seria mais divertido para mim assim. E, quando garantia a ela que meu prazer era ainda maior com ela, Chat me deu um sorriso franco e gracioso, balançando a cabeça um pouco. Ela sorriu suavemente, pedindo a mim que não fosse tão educado ou pensasse que ela se importaria caso eu a deixasse, mas acho, no geral, que ela gostava da minha presença na caminhada noturna. Há algo que você não me contou. Falei que deve ter. Não acredito que sua família está aqui há tanto tempo sem ter um fantasma. Chat se virou para me olhar, para saber o que fora omitido em suas descrições. Quando soube o que, sorriu um pouco, mas não com a alegria zombeteira que eu esperara. Pelo contrário, era o tipo de sorriso gentil de reconhecimento de que algo fora esquecido. Não a chamamos de fantasma, respondeu ela. Perguntei-me se você teria percebido. Gosto dela, mas também estou acostumada com ela a vida inteira. E aqui estamos. Então adicionou, enquanto chegávamos ao topo de uma pequena colina e entrávamos em um caminho elevado, que eu conhecia pelo nome de Caminho da Dama, sem número ter ainda qualquer explicação sobre o motivo. Deve ter sido, supus, o caminho para a velha casa, e agora cercava uma porção do terreno, sem qualquer significado distinto. No lado mais próximo dos jardins da casa, era apenas um pouco elevado acima dos arbustos, mas o outro lado subia até o cume de uma margem alta, que descia de repente até o rio, que, depois de escapar do lago, fazia uma curva larga. Contornando essa parte do terreno, uma fileira de faias grandiosas erguia-se de cada lado do caminho, através das aberturas nas árvores. A casa, os jardins luxuriantes e o brilho prateado do lago eram visíveis. O sol da tarde batia em nossos olhos enquanto caminhávamos. Um pouco de ar suave, mas fresco, soprava entre as folhas, e aqui e ali um cacho amarelo no meio de um galho mostrava o primeiro toque de uma decadência alegre. Aqui estamos, então. Era uma frase curiosa, mas existem algumas expressões idiomáticas estranhas na forma escocesa, quero dizer, escosa nossa língua comum, e agora estou acostumado a aceitá-las sem tecer comentários. Acredito que deve haver alguma forma de voltar à vila ou à casa sob este banco, falei. Embora pareça não haver espaço para um caminho, por que você pergunta? Disse ela, sorrindo ao me olhar. Porque sempre ouço alguém passando, imagino que por ali. Os passos são muito nítidos. Não os está ouvindo agora. Fiquei bastante confuso, porque não consigo distinguir onde o caminho pode estar. Chat tornou a sorrir, com um significado nesse sorriso, e me olhou atentamente, ouvindo. E então, depois de um momento, ela disse, é por isso que você estava perguntando. Se não ouvíssemos, ficaríamos infelizes. Você nunca soube por que esta parte é chamada de Caminho da Dama. Quando ela disse isso,
Tomei consciência de uma mudança estranha nas minhas sensações e não. Devo dizer que foi na minha audição. Para ser específico, eu havia ouvido o som com frequência. Depois de olhar para trás para ver quem era e não avistar ninguém, decidi que os passos soavam de um caminho abaixo, o qual, dali, não era visível. Agora minha audição mudará. E eu não conseguia entender como havia pensado em outra coisa. Os passos estavam no nosso nível, ao nosso lado, como se uma terceira pessoa nos acompanhasse pelo caminho. Não acredito em fantasmas, nem sou supersticioso, pelo que observei, e observo mais do que os outros, mas me senti sair do caminho às pressas, com uma certa sensação curiosa e emocionada. Apesar de tudo, a ideia de esbarrar em algo invisível me chocou. Disse Charlotte, uma sensação desagradável. Esqueci que você não está acostumado, diferente de mim. Sou toleravelmente bem acostumado, pois ouvi falar disso com frequência e respondi. Ir para o outro lado era covarde, mas temi ter feito isso com um movimento involuntário. Então ri, o que pareceu totalmente inapropriado e fictício, e falei. Sem dúvida existe uma explicação bem fácil, alguma vibração ou eco. A ciência da acústica resolve muitos mistérios. Não há explicação, disse Charlotte, quase com raiva. Onde ela caminha por aqui desde que nos entendemos por gente. É um mau sinal para nós, Campbells, quando ela parte. Ela era a filha mais velha, como eu, e acho que é nosso anjo da guarda. Nenhum mal acontece desde que ela esteja aqui. Ouça-a, gritou ela, ficando parada e com a mão erguida. O sol baixo brilhou sobre ela, refletindo um pouco da cor do verão em seus cabelos castanhos, na nitidez lúcida de seus olhos castanhos, nas bochechas tão claras e macias. Fiquei ali ouvindo com uma agitação que não podia controlar. Se eu tivesse seguido meu impulso inicial, não tenho certeza se não teria disparado pelos arbustos, mas, claro, não segui. E o som dessa terceira pessoa, cujos passos eram inconfundíveis apesar de ela ser invisível, fez meu coração disparar. De certo era a maior insensatez, pois devia haver uma explicação para isso na natureza. Disso eu não tive dúvidas por um momento. Você está assustado? Disse. Chat, com um sorriso. Bem, eu não estaria cumprindo minha parte como devo. Estaria, se não sentisse a emoção necessária. Deve ser desrespeitoso para um fantasma não ser temido. Não diga fantasma, disse Chat. Acho que isso é despeito. É a dama de Elermore. Todos a conhecem. E você sabia que, quando minha mãe morreu, a maior dor que já senti, os passos cessaram. É verdade. Você não precisa me olhar como se fosse algo engraçado. Faz 10 anos agora, e eu era apenas uma menina boba, não muito boa para ninguém. Me mandaram para tomar a do lado de fora quando ela estava tirando uma soneca e vim até aqui. Eu estava chorando, como pode imaginar, e no início não prestei atenção. Então me dei conta de imediato, a dama não estava. Depois, me contaram que esse era o pior dos sinais. Uma morte sempre está para acontecer quando ela vai embora. O patos desse incidente confundiu todas as minhas tentativas de tratá-lo com leveza, portanto segui, mas um pouco em silêncio, e é desnecessário dizer que todo esse tempo eu estava ouvindo, com toda a atenção, aqueles passos estranhos, e enfim me persuadi de que não passavam de ecos dos nossos próprios. É muito curioso, falei educadamente. Claro que você estava muito agitada e absorta demais no luto real para ter tempo de pensar em qualquer explicação. O estado da atmosfera talvez. Chat me lançou um olhar indignado. Estávamos perto do fim do caminho, e naquele momento eu podia jurar que os passos, os quais estavam um pouco mais à frente, haviam se voltado para nos encontrar. Sei que nada poderia soar como uma tolice maior, e que poderia ser apenas alguma vibração ou fenômeno atmosférico. No entanto, era assim que parecia, não uma ilusão óptica, mas auditiva. Desde que os passos estivessem sincronizados com os nossos, eram menos perceptíveis, mas quando se viraram e audivelmente voltaram em nossa direção, nem toda a minha força mental podia me impedir de sair do caminho para deixá-los passar. Desta vez, vinham diretamente entre nós, e a agilidade do meu susto retirada era naturalmente muito mais significativa do que o sorriso frouxo com que me justifiquei. É de fato um som bem curioso, comentei, com um tremor que afetou um pouco minha voz. Chat me deu um sorriso reconfortante, e não riu de mim, o que serviu de consolo.
Ela ficou parada por um instante como se olhasse para um passageiro visionário. Não temos medo, disse ela, e nem os mais jovens. Todos sabemos que ela é nossa amiga. Quando voltamos para o lado do lago, onde, confesso, fiquei feliz em estar, ao ar livre sem qualquer sombra enigmática das árvores, senti menos objeção ao assunto. Queria que você me contasse a história. Pois claro que há uma história, não é? Perguntei. Não, não há história. Pelo menos nada trágico nem romântico. Dizem que ela era a filha mais velha. Às vezes me perguntam, disse Chat, com um sorriso e um breve rubor, se ela não seria um pouco como eu. Ela morou aqui a vida inteira e teve várias gerações de quem cuidar. Não. Não houve nenhum assassinato nem nada errado a respeito da nossa dama. Ela só amava Elmer Moore acima de tudo, e acho que ela recebeu permissão para cuidar de nós desde então. Isso é muito gentil. Ela cuidar de vocês, falei, mal me aventurando em colocar qualquer ênfase no pronome mas, afinal de contas, deve ser um trabalho lento. Você não acha? Caminhar aqui para cima e para baixo para sempre? Chamo isso de uma má recompensa para uma boa mulher. Se ela tivesse sido ruim, poderia ter sido uma boa punição. Senhor Temple, disse Chat, agora indignada. Aí o senhor acha que cuidar de seu próprio povo, tomar conta deles, seja lá o que aconteça, é uma coisa ruim? Estar dedicada a eles e ao cuidado deles? Eu não acho. Eu adoraria ter tal destino. Talvez eu tivesse falado assim para provocar a discussão. Devoção demais à família existe. Eles são gratos? Eles partem e se casam e te deixam para trás. Ela olhou para mim um tanto atordoada. Os membros podem variar, mas a família jamais parte, disse ela. Sem falar que isso só pode se aplicar a nós em nossa situação atual. Ela deve ter visto muitos irem e virem, mas isso não precisa envergonhá-la, sabe, porque eles vão aonde ela está. Minha querida Sorta Campbell, espere um pouco, pense um pouco, falei. Em onde ela está? No caminho da dama, de acordo com sua história. Esperemos que todos os seus ancestrais e parentes não estejam lá. Suponho que você quer me deixar irritada, disse Chat. Ela está no paraíso. O senhor tem dúvida disso. Mas todo dia, quando o sol se põe, ela volta para casa. Vem. Falei. Se é apenas ao pôr do sol, não é tão ruim. A Sorta Campbell me olhou com dúvidas, como se não soubesse se deveria ficar com raiva. O senhor quer zombar do assunto, disse ela, rir dele. E mesmo assim adicionou, com um pouco de humor, você estava muito nervoso meia hora atrás. Reconheço que estive nervoso. Me impressiono facilmente. Acredito que essa seja a palavra para descrever. Ficar nervoso em um momento é um luxo como qualquer outro. Assustado, você pode dizer, se preferir ser direta. E fico satisfeito por ser no pôr do sol, não quando está escuro. Isso completa o círculo das minhas experiências na Terra Alta e falei, tudo está perfeito agora. Atirei entre traços na colina e peguei trutas no lago, encharquei minha pele e a sequei ao vento. Não quero nada além do fantasma da família. E agora eu a vi, ou pelo menos ouvi falar dela. Não posso fazer nada se você quer zombar, disse Chat, mas aviso que não concordo. Senhor Temple. Falemos de outra coisa. Nas terras altas, disse, com dignidade, temos muitas visões sobre coisas. Há certas coisas das quais apenas uma visão é possível, falei. Que eu tenha a audácia e a impertinência de rir de qualquer coisa que você venere. Acredito que foi apenas porque eu estava tão assustado. Ela sorriu de novo daquele jeito adorável maternal, um sorriso de indulgência, perdão e generosidade. Você está humilde demais agora, disse ela, e acho que ouvi alguém me chamar. É hora de entrar. E de certo havia alguém a chamando. Sempre havia, acho, a todo momento, de noite e de dia. Capítulo 2. Seria mentira dizer que me livrei da lembrança da dama de Elmer Moore quando fui para o quarto na ala, depois de uma noite alegre, através de uma longa e escorregadia galeria. A experiência curiosa que eu acabará de vivenciar permaneceu na minha mente com um toque de perplexidade agradável. Claro, eu falei para mim mesmo. Deve haver algo para explicar aqueles passos, algum caminho oculto por onde o som deve vir. Talvez minha primeira ideia fosse se revelar correta e talvez houvesse uma estrada secundária para a fazenda ou os estábulos, em que em alguns estados da atmosfera,
ou talvez até sempre, ecoava de volta os sons de passos em certa vibração subterrânea. Já ouviu-se falar de algo assim? Já ouviu-se falar, de fato, de todo tipo de mistério natural, alguns tão fáceis de entender quanto a outra explicação. Mas, desde que se tenha ciência consigo, quer a compreenda, quer não, estará bem. Eu não conseguia deixar de imaginar, no entanto, se, caso eu viesse a ouvir aqueles passos na longa galeria do lado de fora do quarto, eu deveria relacionar a questão confortavelmente à ciência da acústica. Fiquei atormentado, até adormecer, por uma vaga expectativa de ouvi-los. Eu não conseguia tirá-los da cabeça ou dos ouvidos, de tão distintos que eram o passo leve, suave, mas com energia, evidentemente o passo de uma mulher. Não conseguia deixar de me lembrar, com uma sensação de formigamento pelas minhas veias, da característica distinta de sua virada e voltando, os passos indo uma linha oposta aos nossos. Pareceu para mim que a qualquer momento eu os ouviria na galeria, e então como? Poderia explicá-los? No dia seguinte, após dormir muito bem depois que consegui cair no sono, e o que eu vi de forma alguma atormentou meus sonhos, consegui escapar de todas as ocupações agradáveis da casa. Assim que fiquei sozinho, fui em direção ao caminho da dama. Falei que tinha cartas a escrever uma frase desgastada, que, claro, significa o que quiserem ouvir. Andei para lá e para cá no caminho da dama e não conseguia ouvir nem ver nada. Em um lado dos arbustos não havia possibilidade de qualquer caminho escondido. Do outro, o banco descia para a água. O caminho corria de um canto do lago até meio caminho do platô verde no qual a casa estava, na extremidade superior, ia até o terreno elevado atrás da casa. Mas nenhuma estrada passava por ali, nem havia a menor aparência de qualquer modo pelo qual um som contínuo pudesse ser comunicado. Examinei com o maior dos cuidados, olhando atrás de toda a árvore, como se o segredo pudesse estar ali, e meu coração saltou quando percebi o que pareceu para mim um caminho estreito e desgastado pelo terreno. A curiosidade nos prega as maiores peças mesmo quando está atenta. Era uma ideia estranha que tinha ido até ali com o objetivo de encontrar uma forma de explicar o curioso fenômeno sobre o qual uma superstição tão longa e duradoura tinha sido construída, seria tão rapidamente infectado por ela. Vi um pequeno rastro, bastante estreito, mas muito distinto, e, embora eu com certeza não acreditasse na dama de Ellermore, por dentro supus que aquele era o rastro dela. Senti uma sensação curiosa. A certeza estava por baixo do ceticismo, como se fossem duas coisas sem conexão uma com a outra. Se alguém me visse, pensaria que eu procurava por algo entre os arbustos, pois observava cuidadosamente cada centímetro do solo e cada árvore. Era um fascínio contra o qual eu não podia lutar. A sociedade psíquica não existia na época, pelo que eu saiba, mas havia várias mentes fora daquele corpo inquisitivo cuja autenticação de uma história de fantasmas, para falar em termos mais práticos, a dissolução de uma superstição é muito atraente. Consegui fugir dos compromissos da família mais uma vez no mesmo horário no qual a Sorta, Campbell e eu havíamos visitado o caminho da dama na noite anterior. Era uma tarde adorável, suave e quente, o céu ocidental iluminado com cores, os grandes galhos das faias jogados na maturidade escura do verde sobre o tom de laranja e carmesim, derretendo em um vermelho rosado celestial enquanto subiam mais alto e se lançando em montes espumosos pelo azul sereno acima. As mesmas cores maravilhosas brilhavam no reflexo do lago. O ar era de uma clareza mágica, e a terra e o céu pareciam parados com quase fascínio de seu próprio encanto, felicidade e paz. Da minha parte, no entanto, percebi isso apenas passageiramente, pois estava concentrado em outros pensamentos. Do lago soava um tumulto suave de vozes. Era noite de sábado e os garotos estavam em casa. Estavam pegando barcos para uma remada noturna, e a vela branca do iate se erguia entre as nuvens rosadas daquele céu resplandecente. Fiquei entre duas daquelas faias que formavam um tipo de arco e olhei para elas, distraído por um instante por um agradável som distante que vinha suavemente pelo ar de verão. No momento seguinte, me virei de repente com um susto, tentando ver quem vinha atrás de mim. Não havia, nem preciso dizer, Vivalma ali. As faias balançavam com suavidade no ar quente. As longas sombras de seus grandes troncos permaneciam ininterruptas ao longo do caminho. Nada mais era visível, nem mesmo um pássaro na margem do lago. Sem ar,
Fiquei entre as duas árvores, de costas para o lago, olhando para nada enquanto os passos suaves se aproximavam baixinhos, e passavam por mim e passavam por mim. Com um sopro breve de ar, pensei, tal qual uma figura franzina poderia fazer, mas talvez isso fosse minha imaginação. Imaginação! Não era tudo imaginação? Ou não? Não havia sombras ou escuridão para esconder uma figura. A luz completa do dia radiante com cores, o ar quase vivo e agradável, todo doce com prazer. Fiquei ali, mudo e sem forças para me mover. Ela passou suavemente, sem mudar a regularidade gentil de seu rumo, até o final do caminho. Os passos ficaram mais distantes conforme se afastavam de mim. Jamais ouvi com tanta intenção na minha vida. Pensei, se eu os deixar de ouvir, saberei que é apenas minha imaginação fértil. E assim eles prosseguiram, quase fora do alcance da audição, apenas o toque mais leve sobre o chão. Então houve uma pausa momentânea, e meu coração parou de bater, mas saltou outra vez até minha garganta e enviou ondas ensandecidas latejando por meus ouvidos no momento seguinte. Haviam dado meia volta e agora retornavam. Não posso descrever o efeito extraordinário. Se estivesse escuro, teria sido totalmente diferente. A claridade, a vida ao redor e a ausência de tudo que associamos com o sobrenatural produziram uma emoção que não era possível nomear. Não era medo, mesmo assim. Meu coração batia de uma forma que não havia batido em qualquer emergência perigosa, e passei por algumas bastante preocupantes. Antes, meu fôlego pareceu quase me escapar. Ela voltaria até onde eu estava. Ela voltou, passando por mim mais uma vez, com o mesmo movimento do ar, ou assim pensei, e se voltou outra vez. Mas dessa vez meus batimentos retiniam tanto em meus ouvidos que não pude mais suportar. Me virei e caminhei rápido, tropeçando no pequeno declive e me perdendo nos arbustos que estavam quase abaixo do alcance do sol baixo, agora quase posto, e que em contraste parecia úmido e frio. Era algo como entrar em um banho de ar frio após o calor e a glória lá em cima. Foi assim que minha primeira experiência terminou. À sorte, Campbell me olhou com um pouco de curiosidade e um meio sorriso quando me juntei ao grupo na lateral do lago. Ela imaginou onde eu havia estado, e talvez parte da agitação estranha que senti, mas não observou mais nada. E como eu estava em tempo de encontrar espaço no barco, onde ela havia se sentado com as crianças, nada perdi por meu encontro com a misteriosa transeunte no caminho da dama. Não me aproximei do local por alguns dias, mas não posso dizer que ficou tanto tempo assim fora dos meus pensamentos. Eu tivera longas discussões comigo mesmo sobre o assunto, pensando que eu ouvira Alson antes de saber da superstição. E então não tive dificuldade em acreditar que era o som de algum passante no caminho adjacente, talvez invisível dali. Eu não conseguirá encontrar tal caminho, mas ainda poderia existir em algum ângulo do qual, de acordo com a lei natural da transmissão de som. Que jargão era esse? Eu não a ouvirá se virar, não a sentirá passar por mim, não a observar voltar. E então me interrompi com uma risada alta. Bobo, você não teve nenhuma dessas sensações antes de ouvir a história, falei. E isso era verdade, mas eu ouvirá os passos antes de saber da história. E é agora que estou pensando no assunto. Fiquei muito assustado com eles e me decidi a desvendá-los. Como há de saber? E que evidência você tem de que a primeira interpretação não era certa? Perguntei-me com uma careta. E para essa questão dei as costas com um desprezo desesperado pela pertinácia daquela outra pessoa que sempre tem tantas objeções a fazer. Interpretação. Alguma interpretação poderia desfazer o efeito que senti com aquela transeunte invisível, mas o efeito mais desagradável foi este. Eu não conseguia excluir da minha mente a expectativa de ouvir aqueles mesmos passos na galeria do lado de fora do meu quarto, à noite. Era uma longa galeria que se estendia por toda a extensão da ala, muito polida e um tanto escorregadia, um local onde qualquer som era importante. Nunca fui para o meu quarto sem a sensação de que a qualquer momento poderia ouvir aqueles passos atrás de mim ou de que, depois de fechar a porta, poderia ter consciência deles passando. Nunca ouvi, mas também nunca me livrei desse pensamento. Alguns dias depois, no entanto, outro incidente aconteceu para fazer o caminho da dama e sua visitante invisível saírem da minha mente. Estávamos voltando para casa no longo crepúsculo do norte, após uma expedição na montanha. Não consigo lembrar exatamente porque eu era o último a voltar. Acho que a sorte, Campbell havia se esquecido de dar instruções à esposa do vigia na estalagem, algo que me voluntariei a fazer em seu lugar.
O caminho mais curto seria pelo caminho da dama, se algum tipo de sensação duvidosa não tivesse me impedido de tomá-lo. Embora eu tenha dito e sentido que o efeito daqueles passos misteriosos era ainda maior à luz do dia, eu ainda tinha um certo tipo de relutância natural em me colocar a caminho de encontrá-los quando a escuridão começava a cair. Preferi os arbustos, embora fossem mais escuros e menos atrativos. Quando saí das sombras dele, no entanto, alguém me encontrou, aparentemente vindo daquela direção. A princípio, pensei ser Charlotte, pois o perfil era como o da moça. Estava quase escuro, e a pouca luz que havia estava atrás dela, de forma que eu não conseguia distinguir suas feições. Ela era alta e magra, e aparentemente estava enrolada em uma longa capa, um vestido costumeiro o suficiente naquelas regiões chuvosas. Também acho que o véu lhe cobria o rosto. A forma como ela se aproximava dava a entender que falaria comigo, o que me surpreendeu um pouco, embora não houvesse nada extraordinário nisso, pois, claro, a essa altura toda a vizinhança sabia que eu era um visitante em Ellermore. Havia um ar de timidez e hesitação enquanto ela se aproximava, então supus que minha aparência a assustava um pouco, e mesmo assim era receptiva como uma forma inesperada de ela conseguir fazer o que queria. Tantas choses em um mote, você dirá, e mesmo assim era bem verdade. Ela veio até mim rapidamente quando se decidiu. Sua voz era muito suave, mas muito peculiar, com um tipo de som distante, como se o véu ou o ar da noite interpusesse um tipo de distância visionaria entre nós dois. Não posso falar com eles. Não devo falar com eles, disse ela. Então pausou um pouco e pareceu-me observar com olhos que brilhavam fracamente através das sombras, como estrelas em um céu enevoado. Posso ajudá-la? Estou morando aqui, te falei, muito surpreso. Diga a eles que é Colin. Colin, com problemas e tentado. Ah! E eu não devo falar. Colin. Ah, repeti, assustado. Então, depois de um momento, perdoe-me, está uma mensagem desconfortável a confiar a um estranho. Ele está doente? O que devo dizer a eles? Eu estava ainda menos interessado do que surpreso. Com grandes problemas tentado, repetiu ela, com um tipo de lamento. Ai, o bom rapaz, o bom rapaz. Pare. Gritei. Ai, pare. Pois ela parecia prestes a desmaiar. Se devo dizer isso, deve haver algo mais. Quem manda a mensagem? Eles me perguntarão. É claro. E o que há de errado? Ela pareceu torcer as mãos sob a capa e me olhou com uma atitude e gesto de súplica. Com grandes problemas, disse ela. Com grandes problemas. E eu não posso fazer nada, nem falar, nem sequer falar. Apesar de tudo o que eu pudesse dizer, ela me deixou, desaparecendo entre os arbustos escuros. Pode-se supor que essa não é uma tarefa adequada a se dar a um convidado, um que não devia nada além de prazer e gentileza aos campéus, mas mal conhecia as preocupações deles. Eles eram, é verdade, de espírito muito livre, e pareciam ter poucos de seus descartes e casos na vida, como se pode imaginar, mas falavam menos livremente de Colin. Esperava-se que ele viesse várias vezes, mas jamais aparecerá. Parecia que ele tinha uma forma de adiar sua chegada. É claro, era dito na família, jamais vinha quando se esperava. Mais de uma vez, me vi prestando atenção no tom mal-humorado com o qual o velho cavalheiro falava dele às vezes, na defesa sempre adotada por Charlotte. Ele era o mais velho, e poderia naturalmente assumir uma maior independência de ação do que os outros rapazes, que mal haviam saído da idade escolar na casa do pai. Mas por isso, assim como pela razão ainda mais natural e aparente de que levar-lhes más notícias de quaisquer natureza, era muito desagradável e inapropriado da minha parte. O pedido que tão estranhamente recebi pesava muito sobre mim. Pensei no assunto enquanto me vestia para o jantar. Estivemos fora o dia inteiro, e por isso, o jantar seria servido bem mais tarde, com grande perplexidade e preocupação. Eu era obrigado a transmitir uma mensagem que me foi imposta dessa maneira. Se a dama tinha notícias de alguma importância para dar, porque se afastou de casa, onde poderia comunicá-las de imediato, e as confidenciou a um estranho? Por outro lado, eu teria razão se omitisse algo que pudesse ser de tanta importância para eles? Talvez fosse algo que ela não quisesse associado a si. Às vezes, pessoas em tais circunstâncias até escrevem uma carta anônima para avisar do que acham necessário, sem denunciar a vítima do infortúnio que alguém que ela conhece sabe da situação.
Ali estava a justificativa da ação da dama. Isso poderia ser feito com a maior gentileza para com eles, se não para comigo, se pudesse haver algum perigo real e Colin estivesse em apuros, como ela dissera. Pensei ansiosamente nisso antes de descer. Mas mesmo enquanto entrava naquela sala de estar iluminada e genial, tão cheia de rostos animados com versos alegres, eu ainda não havia decidido o que fazer. Quando voltamos a ela após o jantar, eu ainda não tinha certeza. Era tarde e as crianças foram mandadas para a cama. Os garotos foram para os estábulos para ver se os cavalos não estavam exaustos pelo dia de trabalho. O Sr. Campbell se retirou para sua biblioteca. Por um momento, fui deixado sozinho, algo que raramente acontecia. Por fim, a sorte, Campbell veio de um dos quartos dos garotos, com um ar de descanso e doçura, como um reflexo das pequenas orações que ela estivera ouvindo do repouso infantil que havia deixado, que paira ao redor de uma jovem mãe quando ela coloca seus filhos para dormir. Charlotte, por seu direito de não ser mãe, apenas uma mãe voluntária por substituição, tinha ainda uma luz mais suave ao seu redor na doçura deste dever que Deus, sua boa vontade, não apenas simples natureza, concederam-lhe. Com a tez iluminada, ela entrou com suavidade na sala. Está sozinho, Sr. Temple? A disse ela, um tanto surpresa. Ai, que rude dos rapazes. Henry, doce como era, se aproximou e puxou a cadeira em direção à mesa em que eu estava. Fico feliz em ter sido deixado se puder conversar com você, falei. E então, antes se pudesse me conter, contei a ela. Shite era o tipo de mulher a quem é um alívio contar o que se passa no coração. O fato de que era preocupação dela pareceu comovê-la menos do que cuidado comigo. Ela ficou muito surpresa e perturbada. Colin está com problemas? Ah, pode ser verdade, disse ela. Então se interrompeu. Você é amigo dele. Não me entenderá mal, Sr. Temple. Ele é muito independente e não tão aberto quanto o resto de nós. Isso não é um defeito. Somos todos um tanto dados a falar. Não mantemos segredos, exceto Colin. E ele fica mais fora de casa do que o restante. A primeira necessidade na mente dela parecia ser isso, defender o ausente. E então veio a pergunta, de quem poderia ser o aviso? Charley entrou nesse momento e ela o chamou, ansiosa. Uma coisa muito estranha aconteceu. Alguém se aproximou do Sr. Temple entre os arbustos e pediu a ele para nos dizer que Colin está com problemas. Colin. Aí vi que Charley estava, como Charlotte estivera, mais preocupado do que surpreso. Em quando foi que você teve notícias dele? Na segunda. Mas o estranho é, quem é que poderia ter enviado tal mensagem? Você falou de uma dama. Sr. Temple? Como ela era? Perguntou. Charley. Descreve tão bem quanto possível. Ela era alta e muito magra. Usava uma capa, então não pude distingui-la muito, e o véu cobria o rosto. Estava quase escuro. É óbvio que ela não queria ser reconhecida, disse Charley. Havia algo peculiar na voz dela, mas não consigo descrever. Um tom estranho, diferente de tudo. Marion Gray tem uma voz peculiar. Ela é alta e magra. Mas como ela poderia saber sobre Colin? Direi quem é mais provável de ser, exclamou Charley. Suzy Cameron. O irmão dela está em Londres agora. Podem ter ouvido falar dele. Deus tenha piedade. Deus tenha piedade. Logo os Camerons. Disse Charlotte, torcendo as mãos. O gesto me pareceu tão similar ao da estranha com véu que senti um choque curioso. Não tive tempo de seguir a sugestão vaga e estranha que pareceu entrar em minha mente, mas a sensação era a de que eu havia tocado, de repente, alguém na escuridão. Seja lá quem fora, falei. Ela não estava indiferente, mas sim muito preocupada e interessada. Suzy faria isso, disse Charley, olhando significativamente para a irmã, que se levantou da cadeira, transtornada. Vou telegrafar para ele imediatamente, disse ela, mas já está tão tarde. E que bem faria telegrafar. Se ele está com problemas, isso não ajudará. Mas o que posso fazer? O que mais posso fazer? Exclamou ela. Eu os havia lançado em uma tristeza repentina, e agora só podia olhar como um espectador ansioso, mas impotente, sentindo ao mesmo tempo que havia invadido a aflição de uma família, pois era evidente que eles não estiveram despreparados para o problema com Colin. Senti que minha posição era muito constrangedora e me levantei para partir. Me sinto muito culpado, falei.
como se tivesse trazido más notícias, mas tenho certeza de que vocês acreditariam que eu não me intrometeria por nada no mundo. Charlotte me deu um sorriso pálido e apontou para a cadeira que eu deixará. Não, não é, disse ela. Não. Parta, Sr. Temple. Não escondemos de você que estamos ansiosos. Antes, estivemos ansiosos mesmo. Mas não parta. Acho que não contarei ao meu pai. Charley. Atrapalharia o descanso dele. Deixe que descanse esta noite, seja lá o que aconteça, e não há nada que possamos fazer a essas horas. Veremos o que o correio traz amanhã, disse Charley. E de repente a conversa terminou com a entrada dos garotos, trazendo um sopro de ar noturno consigo. Os cavalos não estavam mal, embora tivessem estado fora o dia inteiro. Até o velho Guerdi Resmungão, o cocheiro, não tinha nada a dizer. Você pode pegá-los de volta amanhã. Chat, se quiser, disse Tom. Ela havia se sentado para tricotar e os olhava com uma expressão tranquila. Espero não ser tão insensata, disse ela. Sossegada, pude ver apenas um breve tremor em sua mão quando parou de tricotar as meias que fazia. Depois de um tempo, ela deixou o trabalho de lado, foi ao piano e tocou acompanhamentos, aos quais primeiro Jack e depois Tom cantaram. Ela fez isso sem esboçar qualquer esforço, cedendo a todos os desejos dos mais novos, enquanto eu olhava, ponderando. Como mulheres conseguem fazer coisas assim? É mais do que se pode imaginar. Na manhã seguinte, o Sr. Kemble perguntou, a propósito, mas com um vinco na testa que, agora sabendo do assunto, eu podia entender, se havia alguma carta de Colin. Não, respondeu Charlotte, que havia revirado todas as cartas com um escrutínio rápido e ansioso. Mas isso não é nada, acrescentou. Pois tivemos notícias na segunda-feira. O velho cavalheiro emitiu um HMPF de desprazer. Diga a ele que acho que é uma grande falta de maneira ele não estar aqui para receber o Sr. Temple. Pai, o Sr. Temple compreende, disse Charlotte, enquanto me olhava com aqueles olhos suaves, nos quais havia agora uma expressão que foi ao meu coração apelo imediato, minha simpatia e a minha tolerância, ordenando-me que não perguntasse, não falasse, mas sentisse o mesmo por ela. Se ela pudesse saber a onda de sentimento com que meu coração respondeu, mas tive que ter cuidado para não transparecer muito conhecimento, muita simpatia. Depois disso, 2 dias se passaram sem qualquer incidente. Não sei dizer que cartas, ou outro tipo de comunicação, foram enviadas para Colin. Eles gostavam muito de telegramas e sempre mostravam mensagens. Havia uma estação de telégrafo no vilarejo, o que a princípio me surpreendeu muito, mas eu deixará de me perguntar, vendo que era sempre usada. Pessoas relacionadas a negócios, com grandes empresas a gerenciar, a utilizam com mais facilidade do que os outros. Mas ou nenhuma resposta foi obtida ou nada satisfatório, pois não tive notícias. A segunda noite foi um domingo, e eu estava voltando sozinho de um passeio no vale. Era o costume do Sr. Kemble ler para sua casa um sermão nas tardes de domingo, e como eu já havia, em conformidade ao costume da família, ouvido 2 na igreja, parti nessa ocasião, escolhendo em vez disso a liberdade e o silêncio de uma caminhada rural. Era uma tarde cheia de nuvens e houve chuva. As nuvens pairavam baixo nas colinas, e metade dos picos ao redor havia se recolhido na névoa. Eu mal havia colocado os pés dentro dos portões quando encontrei mais uma vez a dama cuja mensagem havia trazido tanta dor. As árvores se arqueavam acima desse ponto, e mesmo durante a luz do dia era de uma sombra profunda. Agora, na pouca luz da tarde, estava escuro como a noite. Eu podia ver pouca coisa mais a figura alta e magra, a súbita percepção que me deu mal posso dizer porque uma emoção curiosa de algo como medo. Ela veio rapidamente na minha direção, um contorno, nada mais, até que a mesma voz peculiar, doce mas afiada, quebrou o silêncio. Contou para eles? Tive que me esforçar para responder com calma. Meu coração havia começado a bater forte com uma emoção sobre a qual eu não tinha controle, como um cavalo que se assusta com algo que seu cavaleiro não consegue ver. Assim, contei e falei, semicerrando os olhos, e mesmo assim sentindo como se meus sentidos estavam tão inquietos quanto daquele cavalo, e não me obedeciam, nem olhavam nem examinavam a aparência dela como eu queria. Mas de fato teria sido em vão, pois estava escuro demais para enxergar. Mas nada foi feito, nada foi feito. Aí exclamou ela. Eu viria por nada? E houve de novo aquele movimento, o mesmo que eu vira em Charlotte,
o torcer das mãos dela. Perdoe-me, falei. A senhorita pode me dizer quem é? Sou um estranho aqui. Sem dúvida, se a senhorita fosse ver a sorte, Campbell pessoalmente, ou me dissesse quem é. Senti as palavras de alguma forma presas na minha garganta, e ela se afastou de mim com um movimento súbito. É difícil caracterizar um gesto na escuridão, mas pareceu haver um movimento de impaciência e desespero nele. Quem eu seria? Exclamou ela. Que não poderia falar. É porque você é um estranho e quer bem a eles. Colin. Ah, o bom rapaz. Levarei sua mensagem, mas, pelo amor de Deus, se é tão importante, me conte quem é que a envia. Falei. Ela balançou a cabeça e rapidamente passou por mim, apesar dos apelos ansiosos que tentei fazer. A dama pareceu estender a mão para acenar para mim enquanto eu ficava ali, a observando. Bem então, a porta do chalé foi aberta. Supus que a mulher lá dentro tinha sido perturbada pelo som das vozes, e assim uma luz lareira se derramou na estrada. Por essa luz vi uma figura magra passar rapidamente, e então uma forma corpulenta com um avental branco apareceu e ficou à porta. A visão da esposa do cocheiro, em suas proporções largas e confortáveis, me deram uma certa calma. Não sei dizer por quê. Apressei-me até ela. Quem é que passou por aqui agora? Perguntei. Quem passou por aqui agora? Ninguém passou. Pensei ter ouvido uma voz e que talvez fosse Georgie, mas não vi ninguém passando. Besteira. Você deve tê-la visto. Gritei apressadamente. Ela não pode estar fora de vista ainda. Sem dúvida você saberia quem é. Uma dama, alta e magra, usando capa. Senhor, você deve estar brincando. Aí exclamou a mulher. Em que dama? Se não a sorta, Chat, estaria andando por aqui a essas horas. Dama, deve ter sido a filha do professor. Ela usa um daqueles capotes. Mas ninguém passou por aqui a essa hora, tenho certeza. Então por que você saiu bem agora? Perguntei. A mulher me contemplou com um brilho de fogo dos pés à cabeça. Você é o cavalheiro inglês que está ficando na casa, disse ela. De fato, ouvi um passo, que sem dúvidas era o do senhor, e pensei que poderia ser meu marido. Mas não havia ninguém. Muito menos passou pela minha porta uma dama, usando fosse lá o que, indo ouvindo. É você, Georgie? Ela chamou, de repente, enquanto um passo se aproximando do portão do lado externo se tornava audível. Sou só eu, respondeu o marido dela na escuridão. Encontrou uma dama enquanto vinha para cá? Este cavalheiro diz que uma dama passou pelo portão, e não vi dama alguma. Eu a teria visto pela janela mesmo se a porta não estivesse aberta. Não vi nenhuma dama, disse Georgie, entrando com barulho considerável, o qual agora eu me lembrava de ter estado perto de mim quando havia passado pela entrada minutos antes. E não vi ninguém. Não é hora de uma dama estar na estrada em pleno sábado. Foi então que uma sugestão louca tomou conta de minha mente. Como? Não sei dizer. Eu não era o tipo de homem, pensei, para tal tolice. Minha imaginação tinha sido um pouco tocada, é certo, pela questão curiosa daqueles passos, mas isso, que parecia fazer meu coração parar, enviava um arrepio pela minha coluna. Era muito diferente, e era loucura não me entreter por um momento. Eu pisei nela instantaneamente, esmagando-a na soleira da mente. Aparentemente, nem você nem eu estamos enganados, eu falei, com uma risada no alto tom de Georgie, que ele mesmo, era evidente, havia empregado de uma maneira jovial, de forma bastante consistente com princípios muito bons em respeito ao sábado, de acordo com o que eu ouvirá. Eu rira disso enquanto partia, insistindo na piada para mim mesmo enquanto me apressava pelo caminho. Era extremamente engraçado. Pensei, seria uma história importante entre minhas outras experiências na Escócia. Mas, de alguma forma, meu riso morreu em um tipo débil de tremor. A noite ficaria escura mesmo enquanto eu emergia sob as árvores, por conta de uma grande nuvem cheia de chuva que rolara pelo céu, extinguindo. Fiquei feliz em ver as luzes da casa brilhando diante de mim. A cortina não fora puxada na última janela da sala de estar, e da escuridão olhei para uma cena que era cheia de calor e calma caseiros. Embora fosse agosto, havia um pequeno fulgor de fogo. A leitura do sermão acabará. O velho Sr. Campbell ainda estava na mesinha com a Bíblia diante de si, mas fechada. Charlotte estava nos fundos, com os pequenos Harry e Mary ao lado, ouvindo a paráfrase deles. Pelas costas, de uma forma meio clandestina,
Os meninos ensinavam o cachorro esperto a realizar seus truques, e Charlotte balançava o dedo de vez em quando com um olhar sorridente e admoestador. Charley estava lendo ou escrevendo no canto da sala. O som suave das vozes das crianças, das risadas contidas e dos sussurros dos garotos, e o comentário preguiçoso do pai, vez ou outra, produzia um murmúrio suave que era como o próprio sopro da quietude e da paz. Como eu, seu hóspede favorecido, tão em débito com a gentileza deles, ousava chegar com uma mensagem misteriosa e perturbara. Tranquilidade deles mais uma vez, quando fui para a sala de estar. Apenas uma hora depois, Charlotte me olhou com um sorriso e um comentário divertido sobre minha fuga da leitura da noite. Mas, quando me olhou nos olhos, sua expressão mudou. Ela largou o livro e, depois de pensar um pouco, foi até a janela pela qual eu havia olhado, a qual ficava em um canto fundo, acenando discretamente para que eu a seguisse. Que noite escura, hein? Disse ela, fingindo olhar para fora. E então, em um tom baixo e apressado, a Senhor Temple ficou sabendo de algo mais. Nada mais, mas exceto a mesma coisa repetida. Vi a dama outra vez. Hein? E quem é ela? Diga-me com franqueza, Senhor Temple. A mesma coisa, que Colin está com problemas. Sem maiores detalhes. Não consigo imaginar quem pode se interessar tanto. Mas o senhor perguntou o nome dela? Perguntei, mas ela não respondeu. Ela fez um movimento de desdém e prosseguiu. Implorei a ela que viesse ver a senhorita e que não me desse tal tarefa, mas não adiantou. Não sei se devo preocupá-la com um aviso vago que parece ter apenas a intenção de causar dor. Ah, sim, exclamou ela. Sim, foi certo me contar. Ah, se eu soubesse quem era. Talvez o senhor possa descrevê-la melhor, já que a viu uma segunda vez. Mas Colin tem amigos. Quem? Não sabemos. Ah, Senhor Temple, é exigir muito de sua gentileza, mas você não poderia tê-la seguido e descoberto quem ela era? Eu poderia ter feito isso, a falei. Para falar a verdade, foi muito repentino e fiquei muito assustado. Chat me olhou rapidamente com um ar questionador e empalideceu um pouco, mas, se ela compreendeu a fantasia estranha e selvagem que eu nem sequer me permitia perceber, não sei dizer. Pois Charley, vendo-nos juntos num estado de ansiedade nervosa, também se juntou a nós, e ficamos conversando em voz baixa até que o Sr. Campbell quis saber se havia algum problema. Vocês estão parecendo um grupo de conspiradores, disse o velho cavalheiro, com uma meia risada. Ele sempre me tratou de forma bondosa e graciosa, mas, agora que eu sabia algo sobre os problemas familiares, pude perceber uma veia de irritação reprimida, uma certa vigilância, a qual tornava alarmante para os outros membros da família. Charlotte nos lançou um olhar de advertência. Contarei a ele amanhã. Não demorarei mais, mas não está à noite, disse ela. O Senhor Temple estava nos contando sobre sua caminhada. Pai, ele acabou de chegar, a tempo de evitar a chuva. Bem, disse o velho, ele de certo não espera não tomar chuva aqui nas terras altas. O clima que tivemos foi maravilhoso. E com isso a conversa assumiu um tom bastante doméstico. Dessa vez, a sorte, Campbell não conseguiu afastar a expressão de animação e agitação em seus olhos. Mas ela escapou junto com as crianças para colocá-las para dormir, e nos sentamos e conversamos sobre política e outros assuntos mundanos. Os rapazes partiriam todos de Ellermore no dia seguinte, Tom e Jack para o trabalho, Charley para tratar de algum outro assunto. O Sr. Campbell me pediu desculpas formais por eles. Eu esperava que Colin já estivesse em casa para prestar as honras das terras altas, mas esperamos por ele todos os dias, disse. Ele manteve os olhos fixos em mim, como se quisesse dar ênfase às suas palavras e desafiar qualquer dúvida que pudesse surgir em minha mente. Na manhã seguinte, fui convocado por Charley antes de descer para vir logo e falar com meu pai. Encontrei-o na biblioteca, que dava para a sala de jantar. Ele andava de um lado a outro com grande agitação. Começou a falar comigo antes mesmo que eu estivesse à vista. Senhor, com quem você tem se encontrado por conta de Colin? É alguma fofoca que o enganou. Não preciso dizer-lhe, Sr. Temple, sendo advogado em inglês, que uma declaração anônima. Pela primeira vez o velho cavalheiro se esqueceu de si mesmo, de seu respeito por seu convidado, de suas boas maneiras. Ele estava irritado, obstinado, ferido de orgulho e sentimento. Com um murmúrio de apelo,
Charlotte tocou no braço e voltou os olhos para mim com uma desaprovação ansiosa. Mas a última coisa em que pensei foi ficar ofendido. Compreendo, eu falei. E nem seria dever meu trazer quaisquer sugestões desagradáveis para esta casa, se não fossem por minha própria mente estar tão sobrecarregada com isso, e por a sorte, Campbell ser tão perspicaz. Ele lançou um olhar para ela, meio afetuoso, meio descontente, e então me disse, irritado: mas quem era a mulher? Essa é a questão. É isso que eu quero saber. Meus olhos encontraram os de Charlotte. Ela estava muito pálida e olhava para mim com ansiedade, como se de alguma forma tivesse adivinhado a fantasia selvagem que mais uma vez passou pela minha mente contra toda razão e sem qualquer vontade minha.